Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Hoje nós vamos ler e mergulhar no texto todo. Então fique atento à leitura, não se distraia aí, aperte o cinto, concentração, amém? Precisamos fazer a leitura para entender o contexto. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara a fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, não fizer com que a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giasta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, ó Yahvé, Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giasta. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: Levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu uma voz do Senhor que lhe questionou nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, estou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: Sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. Uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, estou somente eu, e agora procuram também tirar
a minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não referenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que eu fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala através dela pelo poder do teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Elias é um grande profeta tratado nas Escrituras de uma maneira mais destacada que os outros profetas. Ele é citado nos 4 evangelhos várias vezes, e ele é tratado de uma maneira singular em relação aos outros profetas. Eu creio que Elias e Moisés sejam os profetas mais populares do Novo Testamento. Mas Elias é uma figura emblemática do que significa estar no ministério profético. Estar no ministério profético. Esta unção profética em meio à grande incredulidade. Os dias de Elias e Eliseu são dias de muita incredulidade, porque eles ministram no reino do norte, e o reino do norte é um reino de muita incredulidade, de grande apostasia, o abandono da fé. Então os profetas Elias e Eliseu, eles são chamados para contestar, sempre contestar este abandono de fé. E o que percebemos não é um Elias vibrante necessariamente, mas a orquestração divina na história, ela é de tal forma que mesmo quando os fiéis são poucos, o Senhor faz a glória dele vista. Ele faz a sua glória manifesta. É muito interessante percebermos isso. Inclusive nesta nossa história aqui de hoje, fica mais claro do que nunca que a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem sempre é maior que o mensageiro, a não ser quando a mensagem é o próprio Cristo. O mensageiro não é grande nessa história aqui. O mensageiro está parecendo um bichinho acuado. Encolheu. Elias encolheu diante da leoa Jezabel. Ele agora se vê acuado diante desta rainha vingativa.
E isto fica muito claro, a sua necessidade de ser amparado pelo Senhor Deus. E a gente vai vendo que ser testemunha fiel num mundo hostil à mensagem do Evangelho é uma tarefa pesada, é uma tarefa difícil. E Elias vai sentir este peso, não só ele, todos nós. Elias não é o único. Todos nós precisamos da dependência, todos nós precisamos do consolo, do encorajamento do nosso Senhor, sem exceção. E nós, hoje, nesta mensagem, nós veremos como Elias foi cuidado pelo nosso Deus na sua fraqueza, e como o nosso Deus também cuida de nós em meio à nossa fraqueza, em meio à nossa oscilação de fé. E é muito interessante este capítulo aqui que nós lemos, esta cena. Um profeta, o Elias, um profeta outrora corajoso, mas agora amedrontado, assustado, com medo. E este contexto ele vem depois que Elias ele vai até a viúva de Serepta. Vocês lembram da história? Ela não tinha nem o que comer, E Elias diz o que para ela? Não tenha medo, não tenha medo. E não faltou mais farinha e azeite para ela. Depois o filho dela adoece e morre, e o Senhor atende a voz de Elias, e aquele filho ressuscita, Depois de um tempo, 3 anos sem chover, com toda aquela situação, e ele enfrenta aqueles 450 profetas de Baal, lembram? Elias ora naquele desafio, e Deus manda fogo dos céus, e todo o holocausto é consumido. Os profetas são presos, e depois Elias vai lá e mata, ele próprio mata todos aqueles profetas. Nesta vitória do Senhor, a primeira reação do povo, qual foi? Eles caíram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Está lá no versículo 39 do capítulo 18. Aí depois Elias sobe no Monte Carmelo, e ele vai orar ao Senhor, e ele manda seu servo olhar para o lado do mar por 7 vezes, e aquele servo vê só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: vai chover, corra, vai rápido, porque vai chover. Aí a gente fica pensando: agora vai. Mas no capítulo 19, é uma história que revela que Israel não tomou jeito. O rei e a rainha não mostram nada de arrependimento, de se curvarem diante do Senhor, que se mostrou maior do que Baal. Israel não tomou um novo rumo para longe da idolatria. E isso revela para Elias e para nós que os grandes feitos de Deus não haviam sido vistos adequadamente por aqueles que não tinham olhos para ver. Eles não só não se arrependeram, mas eles nem sequer entenderam os feitos do Senhor. Vejam que no começo da nossa história, diz que Acabe contou tudo a Jezabel. Tudo o que Elias havia feito, não tem menção a Deus aqui.
Era o que Elias tinha feito. Não há menção sobre o Deus que realiza todas as coisas. Ele contou o que Elias tinha realizado, não o que Deus de Israel fez. Ele não tinha nem olhos espirituais para ver, para entender isso. E isto é prova de incredulidade. De incredulidade. Isso aconteceu também nos dias de Daniel, lembram? Daniel foi usado por Deus para revelar grandes mistérios. Deus quer falar contigo, Nabucodonosor. Aí no final do capítulo 2 de Daniel, Daniel é exaltado. Daniel é exaltado, ao invés do Deus de Daniel. Nabucodonosor não honra o Deus de Daniel, como ele honra a Daniel. Ao invés de enxergar o Senhor por trás do profeta, eles enxergam apenas o profeta. Apenas o profeta. E isso é bem típico no mundo que a gente vive, não é verdade? É bem típico para nós hoje. Enxergamos só homens por este evangelho. Enxergamos pessoas pelo meio da pregação, mas não enxergam o Cristo deste evangelho, o Cristo da cruz da pregação. Falamos tanto deste evangelho e as pessoas não enxergam a Cristo. Elas só querem enxergar os grandes feitos. Os grandes feitos. Por isso que Jesus diz para lembrarmos sempre do seu sacrifício. Tragam a memória, come o pão, bebam do cálice. Em Hebreus 10 diz para não deixarmos de congregarmos, como que é costume de alguns, mas procurarmos encorajar uns aos outros nesta comunhão. Amados, facilmente, com tudo que temos que realizar, não é verdade? Com tudo que nós temos que realizar, é claro, a nossa mente se esquece. Nós nos esquecemos e nós começamos a caminhar longe, distante. Nos dias de Jesus não era diferente. O Salvador Jesus fazia coisas extraordinárias no meio do povo. Extraordinárias. Sabe por quê? Para que as pessoas olhassem para Ele e dissessem: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Deus controla o mar, Jesus controla o mar. Deus faz pão cair do céu, Jesus multiplica os pães. E eles deveriam fazer a junção disso, ligar os pontos, mas não. João fala, o apóstolo João fala, que mesmo diante de tantos sinais, eles não creram nele. Eles não creram. Não é pelos sinais, amados. Não é pelos sinais, mas é em crer em Cristo e viver em obediência. E isto custa. Viver em Cristo e viver em obediência. Fazer grandes sinais não é prova de que as pessoas crerão e viverão uma vida satisfeita. As Escrituras nos mostram isso claramente. Os 3 períodos de muitos sinais na Bíblia, da história, mais específicos pelos quais Deus faz através dos seus servos, são marcados por tempo de incredulidade. O período de Moisés e Josué, tantos sinais e grande incredulidade. O período aqui de Elias e Eliseu, a mesma coisa. Grandes sinais e maravilhas, grande incredulidade.
E o período de Jesus e os profetas não foi diferente. Os milagres por si mesmos não podem amolecer corações endurecidos. Não podem amolecer corações endurecidos. Sabe quando nós escutamos: se Deus fizer isso, então eu crerei. Se Deus provar que Ele existe, aí eu vou crer nele. Mentira, mentira. Fizeram isso nos dias de Jesus. Ele fez o sinal mais espetacular de todos. Mais espetacular de todos. Ele trouxe a si mesmo da morte para a vida. E mesmo assim, os homens não creram. Não creram. Lembram? Eles começaram a armar aquela teoria da conspiração. Foram os discípulos que esconderam o corpo dele. E isso é revelador de que muitas vezes a história bíblica e também a nossa história, triunfos não causam transformação, não produzem arrependimento, não produzem mudança. O trabalho de testemunhas proféticas não é marcado por avanços exponenciais. Nós gostaríamos que depois de um grande feito, viessem muitas conversões, arrependimentos, mudanças, mas muitas vezes não é bem assim. Nós gostaríamos que o nosso parente tivesse voltado para a igreja depois daquele livramento de morte, mas ele não voltou. Que o nosso amigo tivesse se convertido verdadeiramente a Cristo, depois de ouvir aquela mensagem maravilhosa, mas ele não se rendeu a Jesus. Que o nosso pai se arrependesse depois de ter sido curado daquela doença, mas ele continua distante e maltratando. Muitas vezes na vida de quem testemunha sobre Jesus, triunfo não é acompanhado de transformação. Não é. E isto abate com frequência. E nós respondemos com desânimo, ficamos desanimados. E não foi diferente para Elias. Jezabel é um exemplo da personificação do mal. Do mal. Pensa numa mulher que lembra o diabo, o capeta. Jezabel. Ela é uma mulher do mal. Eu vou fazer contigo o que você fez com os profetas. E que venha castigo sobre mim, se eu não tirar a sua vida, Elias. E ele se abate, ele fica com medo. A resposta dele foi saindo pela tangente. Fuga, fui. Veja que ele foi para o reino do sul. Ele saiu da sua nação, porque ele vive no reino do norte. Esse é um período em que Israel já foi dividido. Ele pertence ao reino do norte, e ele, para o reino do sul. Eu estou fora, eu não vou ficar aqui para morrer, ficar debaixo dessa mulher, que parece o diabo. Vou embora. E Elias nessa hora acaba trazendo sobre si uma fuga que não é honrosa, sem honra. Sabe por quê? Depois vocês leem em casa. Vocês leem o capítulo 17, 18 e releem o 19 que nós lemos. No capítulo 17, Deus quer preservar o profeta. Quando ele profetiza que não tem mais água, e Deus fala para ele: foge, que eu quero te poupar. É Deus falando, e eu vou te sustentar.
No capítulo 17, quando ele vai, é obediência. No capítulo 19, quando ele vai, é medo. É medo. Ele não está atendendo a uma voz, a voz de Deus aqui. Deus não o conduziu. Em nenhum momento Deus fala com ele. Ele não está fugindo porque o Senhor o orientou. Ele está fugindo porque ele está com medo. Com medo. O versículo 4 vai evidenciando mais isso. Percebe que ele começa a entrar num processo depressivo. Ele se isola, foge das pessoas. Ele abandona até seu servo, seu companheiro, o seu moço leal. Preciso ir sozinho, porque ele está pensando, ele está tendo pensamentos suicidas. Ele não toma a sua vida, mas ele quer morrer. E Tiago, nosso irmão Tiago, ele diz uma frase que é extraordinária. Está lá em Tiago capítulo 5. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aqui Elias está na sua fraqueza. No capítulo 18 lemos e pensamos, esse cara é o super-herói. Se abrirmos a camisa dele, com certeza tem um S lá, de super-homem. Vai ter um S lá. O cara é um monstro. É um monstro. Pensa num profetaço. Aí nós vamos para o capítulo 19. Um fracote. Muda. Um fracote. Elias, não estou te conhecendo. Você não é o cara que falou tudo aquilo lá no Monte Carmelo, que desafiou aqueles 450 profetas de Baal, que passou todos a espada depois. Cadê você, Elias? Cadê aquele homem forte e corajoso? Depois de estar no cume do triunfo, Elias cai no vale do desespero. Desespero. Ele quer a morte. Ele não pensa que ele é o único. Não pense que ele é o único nisso. Não pense. Ele está sentindo o peso de estar na frente de batalha como um servo do Senhor. Outros servos do Senhor também pediram a morte. Moisés pediu a morte. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jeremias amaldiçoa o dia que ele nasceu. Jonas pediu uma morte. Vários servos de Deus não queriam o peso da tarefa profética. Vários. Agora, por que Elias chegou neste momento de abatimento? Quando nós olhamos para o contexto da sua história, fixando os olhos na circunstância, mostra um Elias que está extremamente cansado, fadigado. Elias é um cara que vem se privando de alimentos, comendo o que é necessário, mas provavelmente racionado, porque falta água em Israel. Israel está passando um período de seca, com isso a privação de alimento. E no capítulo 18 diz que ele corre muitos quilômetros. Então existe um elemento de fadiga, de limitação física, que a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso mexe com a gente, mexe com o nosso humor, não é verdade? Passar fome mexe com o nosso humor. Então nós precisamos nos alimentar bem, cuidar da nossa alimentação, não é verdade? Precisamos cuidar, não é ser glutão, mas é cuidar da nossa alimentação, da saúde do nosso corpo. E isto é discernimento espiritual, é maturidade, crescimento. Outro ponto, no Monte Carmelo, Elias está sozinho.
Nós não vemos as pessoas apoiando, nem mesmo celebrando com ele tudo aquilo. Ele sempre está sozinho, quando muito, com seu servo fiel. Outra situação, oposição espiritual. O tempo todo há motivo de confrontação. Elias não tem uma profecia de paz, sempre confrontando. Ele veio para falar para um povo rebelde. E nós sabemos, todos nós sabemos, que é cansativo ser opositor neste sentido. Ser cristão, opositor ao mundo. É cansativo repreender o tempo todo. É cansativo ter que puxar a orelha o tempo todo, porque não amadurece nunca. É cansativo ter que mostrar o pecado o tempo todo. E as pessoas não quererem você por perto mais. Isso drena a energia. Cansa. Além disso, podemos dizer que Elias experimentou oscilações emocionais, porque naquele primeiro momento algo extraordinário acontece. No capítulo 17 é a primeira vez que alguém ressuscita. Imagina. E no 18 desce fogo do céu. Toda aquela emoção de tudo aquilo. E aí no 19 murcha o Elias, some o Elias. Oscilações emocionais. E a maneira como Elias respondia a tudo isso, nas suas emoções. E aí Deus conversa com ele, e ele responde 2 vezes a mesma coisa. Ele enfatiza a mesma coisa, as mesmas coisas, no verso 10 e 14. E tudo o que ele disse é verdade, mas não é de todo verdade. Não é. É verdade que ele tem sido zeloso, só que esse zeloso aqui é como quem está fugindo da sua tarefa profética. Não é um zeloso positivo. Ele está com um senso de autojustiça. Senhor, eu tenho trabalhado muito por Ti, muito por Ti. Eu estou aqui sempre, sempre eu estou aqui. O que o Senhor manda falar, eu falo. Senso de autojustiça. Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor sabe que eu tenho sido reto diante do Senhor, então eu não entendo por que eu estou passando por isso. Um dos questionamentos mais comuns de quem passa por períodos de depressão é: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E isso é angustiante, porque esta reação ela não nos ajuda, ela só piora. E a gente afunda ainda mais. Em vez dele ser tratado, em vez de Elias ser tratado pelo Senhor no primeiro momento, a sua resposta é de autojustiça. E não é só isso, Senhor. E não é só isso. Israel abandonou, transgrediu a tua aliança, destruíram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só. Estou só aqui, e agora eles procuram me matar. É verdade, mas não é assim todo verdade. Não é verdade que todos os profetas morreram. Não é verdade. No capítulo 18, Obadias guardou 100 profetas e os alimentou. Não é verdade que ele está sozinho. Não é verdade. Mas quando a gente não reage bem, a autocomiseração toma conta do nosso coração.
A gente tem uma piedade de nós mesmos impressionante, impressionante. A gente fala: Senhor, olha aqui como eu estou. A Maria Eduarda, a nossa filha mais velha, quando ela era mais nova, ela ia para a disciplina e ela ia se justificando: olha já como eu estou, pai, você não está vendo o que eu já estou sentindo? Mas ela ia para a disciplina. Sou uma esposa muito dedicada, e o meu marido não me falou isso. Olha eu aqui fazendo a tua obra, Senhor, e a igreja não reconhece. Senhor, olha eu aqui ralando no meu serviço, me dedicando, e nem assim tem um olhar favorável para mim. Normalmente são essas as reações que nos levam para o fundo do poço. Então cuidado, irmão. Vigie, ore. Na segunda resposta à pergunta do Senhor, Ele torna a enfatizar a mesma coisa, ali no versículo 14. Quando as coisas mais esquisitas de quem entra nesse espiral, é que os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, voltam e voltam e voltam e voltam na nossa mente, e nós não saímos disso. E isso é muito triste, ficar preso nessas angústias, e elas parecem que não saem nunca, não deixam a gente progredir, a gente amadurecer. Nós nos perdemos em meio à nossa autojustiça e autocomiseração, e nós, como Elias, nos convencemos da nossa derrota, porque a gente se ouve demais, a gente ouve a gente mesmo, por demais. Já parou para pensar nisso? A gente se ouve demais. Paul Tripp disse algo interessante sobre isso. Sabe a pessoa que você mais ouve na vida? Você mesmo. Você mesmo. E nisso a gente fala coisas que são impróprias. Impróprias. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, ou a gente enche a nossa bola demais, ou a gente se vê derrotado demais. Quando a gente ouve a nós mais do que a palavra do Senhor, nós entramos nesse espírito depressivo e a gente se afunda. E Elias, neste momento, é esse cara que já está repetindo para si: não adianta, não adianta, não adianta, eu tenho que morrer mesmo, eu tenho que morrer. Entenda, amado, é isso que acontece nesse espiral de pensamentos. Não conseguimos ouvir ninguém, a gente só se ouve negativamente, e aí a nossa fé, ela oscila, uma fé oscilante. E a de Elias só não naufragou, porque o nosso Deus é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos guarda, é um Deus que vai cumprir o seu propósito, mesmo em meio às nossas oscilações de fé. Sabe, irmãos, tem dias que são difíceis, mas muito difíceis. A gente fica meio que desorientado. Para onde, Senhor? Para onde, Senhor? Esta é a pergunta. Para onde, Senhor? Nesses dias, Deus tem trabalhado isso no meu coração, trabalhado profundamente no meu coração, aprendendo que em nada, além de Deus, pode satisfazer a minha alma, só em Deus.
Se Cristo não é suficiente, nada mais será. Se Cristo não for suficiente na tua vida, nada mais será, nada mais. E na continuidade do texto vemos que Deus cuida do seu profeta. Deus começa primeiro a cuidar do corpo dele, renovar a força física, a força mental. Come, bebe, durma, come mais, porque a viagem é longa, Elias. Come. São 40 dias até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ele precisa ter o seu organismo ajustado para ouvir a voz do Senhor. Precisamos estar ajustados para ouvirmos o que o Senhor quer dizer ou revelar. Depois Deus começa a investigar, sondar o coração do profeta. E aí 2 vezes ele pergunta: Elias, o que fazes aqui? É uma pergunta parecida com a pergunta que Deus fez para Adão, não é verdade? Quando Adão pecou no jardim: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão. Ele sabia exatamente onde Adão estava, assim como ele sabia o porquê que Elias estava ali. Quando Deus faz perguntas, amados, Ele está sondando os nossos corações, sondando. Ele está nos oportunizando mudança, transformação, cura. A gente percebe o amor do Senhor nesta terapia divina aqui com o profeta, porque Ele quer que o profeta compreenda como que Deus cuida dos seus servos, como Ele cuida de nós. E nisso, para fecharmos, eu quero apontar 3 coisas que são cuidados de Deus ao coração do profeta. Primeiro, é que Deus se revela de uma maneira terna, suave, doce. O texto traz ali nos versículos 11 e 12, Deus mostra 3 imagens aqui de poder, 3 imagens, que normalmente apontam a revelação de um Deus assustador, cheio de poder. Primeiro vem um vento forte, que fendia os montes e quebrava as rochas, mas Deus não estava lá. Depois vem terremoto e depois vem fogo, mas Deus não estava lá. Mas na 4ª manifestação, diz que surgiu um sussurro de brisa suave e tranquilo. E aí Elias saiu da caverna para conversar com o Senhor. O nosso Deus sabe como tratar o seu servo. Ele sabe, conforme a sua enfermidade. Deus sabe como está o seu coração. E Ele se revela de uma maneira terna. Ele sabe das suas fragilidades. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe. Ele vem conversar com o profeta numa brisa tranquila, numa brisa apaziguadora. Um Deus não só de todo poder, mas Deus de toda consolação. Um Deus que se revela conforme as nossas angústias. Segunda coisa que Deus faz, Deus o coloca como parte de um povo fiel. É extraordinário o que Ele faz com Elias. Passar pela mesma história de Moisés. Se você gosta de ler, estudar a Bíblia, você percebe isso. A mesma história de Moisés, para gerar certa identificação com este grande profeta. Os 2 experimentaram o poder de Deus numa montanha. Os 2 foram sustentados, um durante 40 anos e o outro durante 40
dias. Os dois tiveram um encontro com Deus no Monte Sinai, e teve vento, terremoto e fogo nos dois casos. Ambos estiveram escondidos num buraco na rocha. Moisés esteve na fenda da rocha e Elias numa caverna. Ambos acabaram não vendo a glória de Deus, porque Deus esconde a face de Moisés, e Elias cobre o rosto e sai com medo. Ambos reclamaram do peso da sua tarefa e pediram a morte. Mas ambos foram renovados em suas comissões e tiveram profetas designados para ajudá-los. O que Deus está fazendo com Elias é repetindo a história do grande Moisés, para dizer assim: como eu sustentei Moisés, eu vou sustentar você também, Elias. Eu sou contigo, assim como fui com ele, eu sou contigo. Você não está sofrendo mais que os outros, Elias. Você não está sofrendo mais que os outros. Autocomiseração. Tem a mania de olhar para a sua dor como maior do que a dor do outro. Deus não está está deixando Elias ficar perdido na sua autocomiseração, nessa dó que a gente tem de nós mesmos. Assim como fez com Moisés: farei contigo, farei contigo. Elias, você não está sozinho. Eu tenho um povo aqui. Eu tenho um povo aqui. E eu conservei em Israel 7.000 homens. 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal. Eu tenho um povo que clama pelo meu nome, Elias. Deus estava mostrando para ele que ele não está só. Deus precisava mostrar para ele: você não é único. Você não é o umbigo do mundo, Elias. Porque até o seu servo você deixou. Até o seu moço, teu companheiro leal, você deixou para se afundar na sua miséria. E Deus disse para ele: eu não te deixo ficar só. Deus nunca nos deixa só. Nunca. Deus cuida de nós, ensinando-nos a necessidade que nós temos de pertencer ao povo dele. Pertencer ao povo dele. É por isso que não dá para dizer que nós nos viramos bem sem a ajuda de outros. Não dá. Sabe, amados, isso é orgulho. Isso é orgulho. E o orgulho sempre quebra a nossa cara. Sempre. Porque uma hora a gente vai se ver autossuficiente e a gente se lasca. A gente quebra a cara. Deus nos criou e nos reconciliou com Ele para andarmos juntos como igreja no corpo de Cristo. Elias não estava só e Deus quis mostrar isso para ele. E a terceira coisa que Deus faz: Deus cuida de toda a situação. Deus sempre está no controle. Ele está no controle de tudo, encorajando o profeta, fazendo ele voltar para as suas atividades regulares. Uma das coisas que o nosso coração entristecido, melancólico e depressivo faz é entrar neste modo de fugir. Fuga. A gente prefere entrar no nosso mundo perdido e escuro. Mas Deus graciosamente cuida, trata, encoraja, fortalece para a gente voltar às nossas atividades.
mostrando a nossa capacidade de exercer, superar aquilo. Deus faz isso conosco, quando nós nos colocamos diante dEle. Ele nos mostra a nossa capacidade, a nossa vocação, aquilo para que nós fomos chamados. E nós voltamos às nossas atividades. E Ele diz: Elias, volta, volta, Elias. Deus sempre vai se mostrar fiel, sempre. Assim como Ele cuidou de Moisés, sendo fiel no passado, Ele está sendo fiel no presente com Elias, e será fiel no futuro com Eliseu. Deus é sempre fiel. E é interessante como o nosso Deus, Ele é um terapeuta perfeito. Perfeito. A perspectiva aqui de Elias, ela muda. Versículos 19 fala: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu. Esse partiu significa ele se levantou e foi. Ele ouviu a voz de Deus e foi, atendeu, obedeceu. O homem estava abatido e ele se ergueu, obedeceu e foi. Caminhou ordenado pelo Senhor Deus. Um caminho ordenado pelo Senhor. E ele encontrou Elias e Eliseu, e ele comissiona agora Eliseu. A ideia de lançar a capa sobre ele, chamá-lo para uma função profética. E Eliseu diz assim: vou arrumar as minhas coisas, vou despedir dos meus pais, eu vou. Ouviu, eu vou. Ok, vai lá, Elias, despede. Mas lembra do que eu fiz, volta depressa. Eliseu vai e faz aquele churrascão de despedida. Os bois que eram do seu sustento, interessante isso, do seu sustento, viraram motivo de festa. Elias está dizendo: eu sou dependente, é do Senhor, não são desses bois não, mata tudo e dá a festa, porque a minha dependência é do Senhor. E agora ele vai trilhar um caminho de seguir Elias como profeta. E aqui a gente percebe como Deus nunca fica sem testemunho, nunca. Deus sempre levanta outro, nunca deixa o seu povo sem profetas, nunca. Quando este já mostra sinais de fraqueza, Deus vai levantar outro para falar ao seu povo. Profetas eram a consciência de reis, a consciência de reis. Os reis faziam bobagem, os profetas vinham para anunciar o seu pecado, eles apontavam o pecado. Deus não deixa Israel sem consciência, Deus não deixa. E amados, Deus não nos deixa sem a consciência do pecado, jamais. Nós, filhos, o Espírito vivo em nós, Deus nunca deixará a gente sem consciência do nosso pecado, nunca. C.S. Lewis disse esta frase: um cristão não é uma pessoa que jamais erra, mas sim alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. Eliseu continuaria o trabalho de Elias, porque Deus não fica sem testemunho. É muito encorajador isso para Elias, assim como foi para Moisés. Assim como foi para Moisés. Lá em Números capítulo 11, Moisés fala uma frase, num versículo, ele sonha, e ele diz assim: que bom seria se
todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que o Senhor depositasse o seu Espírito sobre eles. Está escrito lá em Números 11, versículo 29. E Deus atendeu o sonho de Moisés. Deus atendeu o sonho de Moisés no dia em que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. No dia que o Espírito Santo veio e habitou em nós, e testificou em nós a vontade do Senhor. E aí o seu povo foi transformado em uma nação de profetas, de gente que testifica neste mundo hostil. Esse é o nosso chamado, nós testificarmos aquilo que vivemos neste mundo hostil e quebrado. De gente que não se dobra a Baal, de gente que não se dobra ao pecado contumaz, de gente que não se dobra, de gente que renuncia a si para ficar somente com Cristo e nada mais, somente com Cristo. Então, na verdade, o que Deus está ensinando através da história de Elias e nos lembrando é que a providência divina, ela é bastante encorajadora, nos fortalece em fé para vencermos o medo, porque nada do que Elias passou, nada vai fazer a história ou os cuidados de Deus naufragarem. Nada, Deus está no controle de tudo. E Elias vai aprender também que ele não é insubstituível, não tem ninguém insubstituível, e ele vai ser substituído. Até o grande Elias, até o grande profeta Elias vai ser substituído. E eu quero terminar mostrando como que Deus cuida de nós, como Ele cuida de nós em Jesus Cristo, porque Jesus sempre foi o Senhor encorajador, aquele que encoraja. Em Mateus 11, 28 Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E aprendam de mim. E continua dizendo: pois o jugo dele é bom e o fardo dele é leve. E este Senhor, o nosso Senhor, também precisou de encorajamento. Também precisou de encorajamento em sua humanidade humilhada. Foi lá na transfiguração. Deus faz com que seu filho seja encorajado por dois profetas, Moisés e Elias, os dois que pediram a morte. Agora, em glorioso esplendor, aparecem diante de Jesus. E o Evangelho de Lucas faz questão de registrar isso, lá em Lucas 9:31, que eles falavam da sua partida que estava para se cumprir em Jerusalém. O motivo da conversa era a missão árdua de obedecer até a morte. Moisés e Elias estavam ali para encorajar o seu Salvador. Agora glorificados, eles tinham visto, contemplado as belezas de Deus, e eles aguardavam Cristo cumprir a sua missão. Queridos, no Antigo Testamento, o povo era salvo por crerem na vinda do Messias, na vinda dele.
E no Novo Testamento, somos salvos por crermos no cumprimento da sua missão. Aleluia! Deus nos encoraja persistentemente a trilharmos a missão, não perdermos o foco, assim como Ele fez com Jesus, persistentemente até a morte, para cumprir o seu propósito. A diferença é que Jesus não entrou no desespero de Elias, mesmo suportando maior peso do que jamais outro profeta suportou. Todos transgrediram a aliança, todos. Jesus é o único que podia dizer: eu fiquei só, e agora procuram me matar. Só Ele poderia e pode dizer isso. Essa frase não cabia bem na boca de Elias. Na boca de Elias era autocomiseração, dó de si mesmo. Mas na boca do Salvador significa substituição. Substituição, para que eu e você não experimentássemos isso. Então, nesta noite, eu quero te encorajar, amado irmão, para você entender que o teu Salvador, Ele sempre se mostra a você numa brisa suave e tranquila e apaziguadora, e Ele sabe das angústias da sua alma, da dor do seu coração. Ele sabe do seu coração abatido, mas Ele sabe tratar e cuidar de você de uma forma como só Ele faz, como só Ele sabe fazer, porque o seu Salvador é o único profeta que foi de fato abandonado por todos. Não há nada que você faça neste mundo, nada que seja tão difícil que você não tenha a sua companhia, a companhia dEle em todo o tempo. Nada. Às vezes eu penso e temo de como o nosso Brasil vai pressionar a nossa fé. Mas não se esqueça, você não vai ficar só. Deus vai preservar todos aqueles que não se dobram diante de Baal. Deus vai preservar. Não tenha medo, não se amedronte. O nosso Salvador, Ele não desampara, Ele não abandona, e Ele nos conduz ao bom e santo caminho pela força dEle, com a força dEle. Ele não nos deixa só, e ainda Ele nos comissiona a ser um profeta neste mundo hostil. Ele mesmo diz, o próprio Jesus diz lá em Mateus 28, 19 e 20: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Isto é, ensinando a obedecer aquilo que você, irmão, também em Cristo tem aprendido e tem vivido. Discípulo gerando discípulos. E assim, ele termina, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia.
Ministério de Música, os irmãos podem preparar a ceia. Se coloquem em pé, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Como ela é viva, como ela é eficaz, como ela é cortante. Ela penetra os nossos corações, mas ela provoca a ferida e ela também sara a ferida. Ela nos transforma. Ela chega em lugares onde nem nós conseguimos atingir. Então vivifica em nós a cada dia esta palavra. Gera em nós quebrantamento, arrependimento, transformação. Porque assim, Pai, assim nós veremos avivamento, assim nós veremos curas, milagres do derramar do Teu Espírito. Forja em nós o caráter de Cristo a cada dia, em nome de Jesus, amém. Enquanto o Ministério de Música canta uma canção, ore a Deus, examine o seu coração. Se você é parte da comunhão em Jesus Cristo, da aliança, do corpo de Cristo, você deve participar da ceia. Não é algo só da igreja local, mas é algo daqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. Então você assim deve participar. Graças, Senhor, por estes elementos que representam o seu corpo e seu sangue derramado em amor a nós. Trazemos à memória, Senhor, o seu sacrifício na cruz do Calvário, e nós discernimos o corpo em todo o tempo até que o Senhor venha.
Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Da mesma maneira, depois de cear, pegou um cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança em meu sangue, derramado em vosso benefício. Bebei dele todos. Ajuntamento da tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Guarda, sustenta o teu povo. Sonda os nossos corações, Senhor, porque ainda tem lugares no nosso coração que são tão carentes de transformação. Então ensina-nos, Espírito Santo. Ensina-nos a ouvir-te. Nós falamos demais ao nosso coração e falamos coisas que não servem, que não edificam. Então livra-nos de palavras destrutivas, seja na vida do nosso irmão, seja na nossa própria vida. Faz-nos ouvir somente a tua voz, como o Senhor fez com Elias. Faz-nos ouvir a tua santa e bendita palavra. Ergue-nos quando nós estivermos abatidos. Consola-nos quando o nosso coração estiver perdido. E coloca-nos num caminho ousado para testemunhar dos teus feitos, para testemunharmos daquilo que nós temos vivido dia a dia com o Senhor. Corações quebrantados, corações obedientes. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos a tua força, pedimos que a tua glória seja a nossa alegria, a tua glória. Nós oramos, Pai, te bendizemos, te adoramos, pois só tu és digno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações e o conforto do Espírito Santo estejam com vocês, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana. Vão em paz.